Você ouvirá agora uma mensagem com o pastor Marcelo. Essa palavra pode transformar sua vida para sempre. Ministério Tempo de Voar, levando o reino até você. Tua presença, queremos ter a tua face. Enquanto nós estávamos ali adorando, quando nós começamos a entender o que é adoração, a gente começa a se aprofundar um pouco mais. E a adoração, ela te leva para um lugar de entendimento. E aí a gente começa, parece que, entender melhor o que Deus quer. Mas a adoração, nós temos que tomar muito cuidado para ela não ser só emoção. Porque se a adoração não está te transformando, então não é a adoração que você está fazendo. Se você não ficou mais sensível para a voz de Deus, se não cria mais sede da palavra, se os seus hábitos não mudam, então dá para entender que não teve adoração. A adoração, ela transforma. Por isso que o Senhor falou, Salmo 115, ele pede para que a gente adorando. Por quê? Porque você se torna semelhante àquilo que você adora. Mas aí eu não mudo meu comportamento, as minhas atitudes continuam sendo a mesma. Então você concorda comigo que não teve adoração? É uma coisa de lógica. Mas pastor, eu passei quase 1 hora ali, mas te transformou? Deixou você mais sensível? Deixa eu dar uma rasgada. Deixou você menos miserável agora? Porque tem gente que é miserável. E quando a gente fala de miserável, não é só questão financeira, não. De renúncia, de entrega, de amor ao próximo. Deixou você mais penitente agora com você mesmo? Deixou você mais aquebrantado? Se essas coisas não aconteceram, então não teve adoração. É simples, não tem para onde correr. É a palavra. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Você está morrendo mais para as suas vontades, porque Jesus morreu para dele. Se você está se tornando semelhante a Jesus, significa que você está adorando. Por isso que Jesus falou assim: haverá um tempo que se levantará os verdadeiros. Se ele disse que tem verdadeiro, é porque tem falso. E agora, como que eu sei, pastor, quem são falsos e quem são verdadeiros? É simples. Vê se a vida dele está sendo transformada. Porque os que não estão sendo transformados, então são falsos. Se você não está tendo agora mais compaixão das pessoas, se você não faz por si mesmo, faz porque alguém te empurrou para fazer, não é uma voluntariedade sua, isso não tomou princípio de você, então, meu amigo, minha amiga, ou meu irmão, minha irmã, tem algo errado na sua adoração. Se você não é a pessoa, se você está se tornando a pessoa mais empolgada pelo Evangelho, mais convicta pelo seu chamado, então tem algo errado na sua adoração.
se você não deixou os velhos costumes ainda, os usos e costumes velhos, tem algo errado na sua adoração. Porque se eu me torno semelhante a tudo aquilo que eu adoro, eu estou me tornando semelhante a Cristo? Ou estou permanecendo a mesma pessoa? Então é simples de você saber quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Por isso que ele falou: chegará um tempo que se levantará os verdadeiros adoradores. E para você adorar não precisa ter uma música belíssima, não precisa ter luzes, só precisa ter entrega, renúncia. O reino dos céus é feito, sabe como? Com arrependimento. Por isso que João pregou: arrependei-vos, que é chegado a vós o reino. E Jesus continuou dizendo a mesma coisa: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Estou mais arrependido? Você já aprendeu a pedir perdão? Já aprendeu a se humilhar diante dos seus inimigos? Se não teve isso, tem alguma coisa errada na sua adoração. Quando você olha para você mesmo, que não é possível, uma hora você começa a se enxergar. Quando você olha para você mesmo, você consegue ver que agora, quando bate aquela tua vontade, porque bate a nossa vontade, essa que é a verdade, você consegue renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus? Porque a palavra do Senhor diz: quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. E quando vai acontecer isso? Quando Jesus estiver na minha vida, que Ele é o perfeito, a minha imperfeição desaparece. Quando eu estiver cheio dele, toda a minha imperfeição aparece. Então eu preciso fazer uma avaliação. Porque uma coisa é certa: se você não fizer uma avaliação de você mesmo, Deus vai colocar alguém para te testar. Deus não precisa saber o quanto você ama Ele, sabia disso? Ele não precisa de prova de amor sua. Ele não precisa da sua prova de amor para saber o quanto você o ama. Na verdade, quando Ele te pede algum tipo de sacrifício, é para você saber o quanto você ama Ele. Quando Ele te pede alguma coisa, não é para Ele saber o quanto você acredita ou o quanto você o ama. É para você saber o quanto você acredita e o quanto você o ama. Então, irmãos, eu preciso entender algumas coisas. É a mesma coisa de uma pessoa que quer obedecer sem sacrificar. Obediência sem sacrifício, sabe o que é? É conveniência. Não é obediência. Obediência é quando te pede algo que você não quer fazer. Por exemplo, se eu pedisse agora para vocês assim, ó, vai lá, fica daquele lado lá, ó. Pega a cadeira, senta daquele lado e participa do culto daquele lado. Quantos aqui seriam obedientes a essa voz? Porque obediência é quando eu não quero fazer, não é quando eu concordo. Não é obediência, aí fica fácil. É quando bate aquele sentimento de não querer fazer, e aí Deus usa de alguém para falar para você que você tem que fazer, mas dentro de você está dizendo o contrário, que você não quer fazer. Isso é a obediência.
É quando eu não quero, aí eu faço. Então, significa que eu estou obedecendo. Porque quando isso não te custa, então não é obediência, é conveniência. Eu preciso entender o princípio de obediência. Como Jesus estava ali no Getsemane, Pai, afasta de mim a sua vontade, mas se não for possível, faça a tua vontade. Jesus queria fazer a vontade de Deus naquela hora ali? Queria fazer a vontade do Pai? Claro que não, está na cara. Por isso que a palavra do Senhor diz que Jesus, ele aprendeu a obedecer por sacrifício. Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Olha para você ver que tremendo. Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Eu nem ia pregar isso, ia pregar outra coisa. Entendeu? Eu falei de Jeremias, mas vamos por cá. Vai fazer o quê? Não é minha vontade era falar outra coisa, mas vamos pular de cá. Deixa o Espírito Santo guiar a mensagem que é melhor do que a minha. A mensagem que vem deles pode ter certeza que é melhor do que a minha mensagem. E quem convence é ele não convence nada. Então você obedecer sem sacrificar não é obediência, é conveniência. Até Jesus, ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. E hoje nós viemos para a igreja para quê? Para parar de sofrer. Não, você não pode parar de sofrer. Nós não podemos parar de sofrer. Porque se nós pararmos de sofrer, nós nunca vamos crescer, cara. Se a gente parar de sofrer, nós não vamos saber dar uma resposta correta para aquilo que Deus está nos pedindo. A gente precisa desejar o sofrimento. Porque o sofrimento me ajuda, me ensina a obedecer. E me ensina também a crescer. Eu vou crescer com o sofrimento. Eu não posso ter uma mentalidade medíocre, que agora o evangelho é só oba-oba, que agora o evangelho é bênção, e mais bênção, e bênção sobre bênção. Não, não é isso. A bênção está em Cristo Jesus. E todos aqueles que estão em Cristo, abençoados. Você já é abençoado em Cristo Jesus. Só que para mim crescer, perceba que existe um processo. Para mim crescer, eu preciso entender que o sofrimento faz parte do processo. Pastor, então você quer dizer que se não tiver sofrimento, eu não estou na vontade de Deus? Não. E Zé Felipe. Se eu não tiver algum tipo de dificuldade, eu não estou na vontade, não. E tem mais, viu? Tem mais coisa. Vamos pegar lá em Marcos 10. Deixa Jeremias aí. Olha para você ver. Oh Jesus. Oh Deus, guia-nos nessa vida. Aleluia. Olha para você ver que está aí em Marcos, Evangelho segundo Marcos aí, segundo escreveu Marcos, no versículo, vamos lá, Jesus.
Vamos pegar no versículo 28. Marcos, no capítulo Marcos 10, 28. Amém? Acharei? Vai dizer assim, ó. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos a te seguirmos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs e mães, filhos e campos, como perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, aí no versículo 30, porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Irmãos, aqui está a chave do Evangelho, da vivência do Evangelho. Você vê que quando Jesus fala assim: aqueles que deixaram tudo por causa de mim e por causa do Evangelho, não é só por causa de Jesus, mas por causa daquilo que Ele também faz. Então, se eu simplesmente sofro por causa de erros, sofrer por erros próprios, irmãos, também você não está na vontade de Deus. Você não pode se enganar, mas eu estou tão perseguido, tão perseguida, pastor, todo dia. Mas espera aí, estão perseguindo você por causa do quê? Do Evangelho ou por causa dos seus próprios erros? Não confunda não, viu? Uma coisa é você ser perseguido pelo Evangelho, pela cruz, pelo Evangelho. Outra coisa é você ser perseguida ou perseguido pelos seus próprios erros. E aí, nós, por não entendermos a palavra, Mateus 3,19, o inimigo vem e rouba. Então eu acho que estou sendo perseguido por causa do Evangelho, é por causa dos meus erros. E eu não entendi a palavra, eu acho que minha vida está um caos agora, porque todo mundo me persegue, cara. Todo mundo está certo e eu estou errado. Será que todo mundo está certo e você está errado? Ou será que você se faz de certo e faz todo mundo de errado? Não, irmãos, nós precisamos mergulhar no Evangelho. Nós precisamos entender o que Jesus está dizendo aqui. A gente precisamos entender que quando ele fala que aquele que deixou não é abandonar, mas aquele que fez de Cristo a sua prioridade, com certeza ele vai te dar 100 vezes mais. Você não vai abandonar os seus, mas a sua prioridade é Cristo. A sua prioridade é Jesus. Se tem algo na sua vida que está te tirando da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, então tem algo errado. Dá uma olhadinha lá atrás se você não semeou errado. Dá uma olhadinha se você não começou errado. Porque quem começa errado, provavelmente vai terminar errado também. Talvez a gente tenha que voltar um pouco e acertar algumas coisas que fizemos lá atrás. O fato de algumas coisas ter dado certo para outras pessoas não significa que vai dar certo para nós também, gente. Ah, mas comigo foi assim. Foi com você, mas não significa que tem que ser com todo mundo. Você não pode ditar o que Deus tem que trabalhar na vida dos outros. Quando Ele quis trabalhar, foi na sua, não foi na dos outros. Não, mas eu fiz isso e Deus deu com você, mas com outras pessoas não vai dar. Ele não tem uma forma que Ele trabalha, Ele tem formas.
não existe um padrão. Aqui, ó. Não existe um padrão de santidade. Deus, ele não é evangélico, ele é santo. Ele não é crente, ele é santo. Jesus não é evangélico, é santo. Se nós não largarmos desses requisitos de religiosidade, irmãos, nós não vamos conseguir pregar o reino. Os requisitos ainda, que foi algumas coisinhas ainda que ficaram na nossa mente a respeito de religião, nós não vamos conseguir viver o reino. E aí Jesus continua dizendo assim: e vocês vão receber tudo isso com perseguições. Hoje eu consigo entender isso. Eles vão te perseguir pela causa do Evangelho. Mas nessa palavra existe duas conotações. Ela dá um duplo sentido. Eles vão te perseguir por causa do Evangelho, mas também você vai ter que perseguir isso todos os dias. Muitos irão te perseguir pela causa do Evangelho, pelo Evangelho, não é por causa dos seus erros não, viu? Se está sofrendo por causa dos seus erros, tira o cavalinho da chuva, que por causa dos seus erros você também não vai entrar no céu não, se conserta. Aí deve se chegar, Jesus, eu sofro tanto. Sofre? Por causa de quem que você está sofrendo? Eu sou tão coitado, tão coitado. É? Por causa de quem? Por causa de você mesmo? Eu conheço pessoas que sofrem por causa de si mesmo, não é por causa de Cristo não, viu? Eu vejo pessoas todo dia que sofrem pelos seus próprios erros, não é por causa da cruz não. Não está sofrendo porque está renunciando, porque está se convertendo, não. Está sofrendo porque ela não se decidiu mudar. Ele não se decidiu mudar. E não tem jeito. A lei da semeadura vai acontecer para todo mundo. Mas eu não fiz nada. Faz. E fez. E está fazendo. E vai fazer. Automaticamente, irmão, se você não tem como uma pessoa dizer, se você está parado agora, você está fazendo alguma coisa. Se você começa agora a fazer coisas que ninguém está fazendo, significa que você está fazendo alguma coisa que os outros não estão. Alguma coisa foi feita. É que a religião ensinou a gente a tirar o cavalinho da chuva. A religião ensinou a gente não brincar perto do fogo, porque vai que a gente se converte de verdade. Então a religião nos ensinou a dizer adeus ao sofrimento. Não, você não precisa sofrer mais. Jesus já sofreu por você. Ele sofreu por você. E agora Ele quer que você sofra pela causa do Evangelho. É verdade. Jesus sofreu por você. Ele pagou pelos seus pecados. É verdade. Ele se fez pecado por todos nós. Isso é verdade, é verdadeiro. Então, porque Ele sofreu algo que não era dele, agora, deixa eu dizer para você, meu querido, minha querida, você também tem que sofrer algo que não é seu. Se você ficar sofrendo por causa das suas coisas, não é sofrimento, por amor a Deus, coisa nenhuma. Não é só porque você tornou evangélico agora que as pessoas estão me perseguindo, que agora... Será que as pessoas não estão te perseguindo porque ainda você é arrogante? Será que as pessoas não estão metendo um pau em você porque ainda você é orgulhoso, orgulhosa, prepotente?
A gente era para ser o povo mais forte dessa terra. A gente é as pessoas que andam mais feridas. Pode ver, hoje na igreja só se cria bebê, só se cria criança na fé, sendo que quando a palavra fala para a gente crescer na graça e no conhecimento, nós pastores deveríamos estar formando exército, formar homens e mulheres fortes. Manda um soldado ferido para você viver pagando, não vai dar nada, cara, tá ferido, não consegue nem correr, coitado. Nós que deveríamos estar curados, libertos, a maioria das vezes são as pessoas mais feridas e as pessoas que estão menos libertas. Liberta de quem, pastor? De nós mesmos. A gente fala de morrer, mas quando vem a morte para nós, a gente não deseja não. Gente, é uma coisa muito louca o evangelho. Você morrer para si. Você morrer para o seu sentimento, morrer para a tua vontade, é uma coisa muito doida. Não vem com essa baboseira falar para mim que é moleza, que é coisa fácil, que todo mundo faz, que é mentira. Esse é um evangelho de aparência que nós vivemos nos nossos dias. Esse é um evangelho que não é o evangelho da essência do cristianismo. Porque na época dos apóstolos, quando uma pessoa ela decidia se tornar cristão, ela sabia que ela estava assinando a sua própria sentença de morte. E tem mais, viu? Quando eles pregavam o evangelho, que eram presos, eram chicoteados, eles não se entristeciam, não. Pelo contrário, eles se regozijavam. Aqui, ó, levei 39. Ixi, eu então aqui, eu levei 40. Eles se alegravam por sofrer pela causa do evangelho. E hoje, quando vem sofrimento, a gente logo quer desistir. A gente logo quer parar de tudo. Vou largar tudo, porque não dá mais não. Não, irmãos. Nos falta ainda o entendimento. Por isso que nós estávamos falando da adoração. A adoração traz para nós entendimento, sim. Falta o entendimento do que as palavras de Jesus estavam querendo dizer para nós nesses dias, no dia de hoje. Será que os meus pensamentos mudaram, os meus anseios mudaram? Agora eu quero perseguir isso com toda a minha força, eu quero pagar o preço por causa disso, custe o que custar. O sofrimento faz parte. O evangelho sem cruz não é evangelho de Cristo. O evangelho sem morte não é evangelho de Cristo. Tem coisas que eu só vou receber na minha vida depois que eu passar pelo Calvário. Tem coisas que Deus só vai me dar depois que eu morrer. Por isso que João 5,25 fala que chegará o dia que só os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Por que muitos de nós não estamos ouvindo a voz do Filho de Deus? Porque não estamos mortos. E aí andamos feridos dentro da igreja, só transmitimos feridas para as pessoas. Ficamos testando aquilo que Deus está me cobrando. Eu estou olhando para mas ele ali também, ela ali também, olha lá. Mas Deus está pedindo para mim. Deus está pedindo, o meu modelo deveria ser Cristo. Gente, eu lido com esse tipo de gente todo dia. Que você vai dizer, ó, e isso? Ah, mas ela também. Faça meu favor. Eu tenho que parar com esse evangelho xoxo, infantil.
que você vai falar para a pessoa: fulano, tem que fazer. Não, mas não fui eu. Aí, como dizia minha mãe: mas não estou te perguntando se foi você, eu estou mandando você fazer, cara. Mente ainda de menino. A mente, sabe o que deveria ser? A cabeça deveria ser de governo, de rei. Cabeça de rei, coração de menino. Mas nós estamos ao contrário. A cabeça é de menino e o coração nem fala do que quer. Vão te perseguir e você também precisa perseguir isso. Sabe quando ouvimos que eu precisava fazer alguma coisa pelo Evangelho, eu precisava correr? Quando eu me deparava comigo mesmo, quando eu achava que eu estava num lugar e o Espírito Santo me mostrava que eu estava em outro. Às vezes eu estava trabalhando ali e eu dizia para mim mesmo assim: hoje, em nome de Jesus, vai dar certo esse serviço e tal, não sei o quê. E aí começava a trabalhar e minha mente viajava. E quando eu me pegava, eu falava: nossa, mas eu poderia estar orando em línguas agora. Nossa, eu poderia estar falando alguma coisa do Evangelho agora. Eu mesmo fui me cobrando. Eu fui criando oportunidades. Eu falei assim: eis aqui uma oportunidade. E hoje eu vejo pessoas que têm oportunidade todos os dias e elas não estão aproveitando a oportunidade, cara. Tem oportunidade todo dia de falar do reino, falar de Cristo, de deixar que a palavra possa ir modelando ela, transformando ela. Não, ela se faz como muda, cega e surda. Ela pensa que é quando não é. Pensa que é rica, pensa que não falta nada, mas é pobre, cega e nua. O duro, irmão, de não ter é não ter e pensar que tem. Duro não é tanto não ter, o duro é não ter e pensar que tem. Porque quando você não tem, você vai fazer alguma coisa para adquirir, não é isso? Mas e quando você pensa que tem e não tem? Você não faz nada para adquirir. Aí está a dificuldade. Porque quando eu sei que eu não sou aquela pessoa que o Evangelho está falando, o que eu vou fazer? Eu vou correr, eu vou me esforçar, eu vou batalhar por aquilo. Porque eu não sou aquele cara, eu não sou aquela mulher. Agora o problema é que quando eu leio a palavra, eu já acho que sou. Então se eu já sou, eu fico acomodado. Mas acontece que eu não sou, eu acho que eu sou. Pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada, mas é pobre, cega e nua. Aí Jesus, aí no Evangelho, no Apocalipse, ele vai dizer assim, lá no capítulo 3: aconselho-te que compres de mim ouro fino e colírio para os vossos olhos. Por que ele fala que tem que comprar de mim? Porque viver com Deus vai te custar. Viver com Deus vai te custar. Viver com Deus vai te exigir renúncia, vai te exigir quebrantamento, vai te exigir sofrimento. Ele fala assim: aconselho-te que compres de mim. Então quando eu vi quando eu me achei, eu falei: meu Deus, mas eu estou parado. Eu poderia agora estar pensando em Deus, poderia agora estar orando, porque eu não preciso entender para me poder orar em línguas. Até porque a palavra do Senhor já fala. A palavra do Senhor já fala que só Deus entende. Quem ora em línguas não fala a homens, mas a Deus. Então,
Eu não entendo, e nem as pessoas estão, mas Deus está entendendo. E eu estou sendo edificado. Então, se eu não persigo isso com as minhas forças, se eu não exijo de mim mesmo algo sobrenatural, irmãos, participar de culto, vir para a igreja, eu não estou desmotivando você não, você me perdoa, não estou desmotivando você, eu só estou querendo abrir os seus olhos, eu só estou querendo ser colhido para os seus olhos nessa noite. Aleluia, aleluia. Para que você enxergue. Vir para a igreja não te conta muita coisa não. Vir participar de culto não te custa muita coisa não. Até porque a gente precisa ter algo para, não é? Para mostrar. Querendo ou não, as pessoas têm que nos ver que somos de Deus. Somos evangélicos, crente. Eu me lembro que uma vez um pastor chegou ali e falou assim: mas se você não participar da igreja, você não vai participar da igreja? Eu falei: eu vou, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu vou, porque não tem como. Uma vez que você encontrou, não tem como você largar mais. Uma vez que você teve uma experiência, você não teve experiência. Mas preste bem atenção, o que eu quero focar é que tem que te custar alguma coisa. Quantas e quantas vezes, e eu sei que isso vai acontecer mais vezes ainda, aquilo que eu já vivi, já passei, foi só o começo. Quantas e quantas vezes eu quis voltar atrás, porque era muito difícil. Eu não estava ali por causa do dinheiro, eu não estava ali por causa de mulher, eu não estava ali por causa de bens, eu não estava ali para ser bem sucedido, porque eu estava sendo, não, era só por causa do evangelho. Mas quantas e quantas vezes a minha carne, o meu eu, me falou: volta, sai, você não precisa disso, olha aí fora, como estão as coisas aí fora acontecendo. Mas existia algo dentro de mim que era superior a essa voz, que dizia: permanece, luta. Quantas e quantas lágrimas por causa do evangelho. Eu falava: eu não preciso disso mesmo. Eu olhava para mim e dizia: mas eu não preciso disso. Mas quando eu olhava para a cruz, eu dizia: Jesus, o que é esse meu sofrimento? O que é essa minha dor em comparação àquilo que o Senhor sofreu por mim? Quantas e quantas vezes que eu não queria pedir perdão para quem fez algo de mal para mim, eu tinha que ir lá ainda pedir perdão. E eu dizia: eu não vou fazer isso. Quantas e quantas vezes? Eu estou contando, não estou falando isso para mérito não, irmão. Estou falando que já aconteceu e eu sei que ainda vai acontecer. Mas só estou dando um exemplo para você que é assim. Quando você pensar que o seu sofrimento é maior do que todo mundo, olha para a cruz. É que a gente acha que a nossa dor é maior do que todos. Ele sofreu pelas minhas dores, pelos meus pecados. E eu não sou muitas vezes capaz de sofrer por causa do evangelho. Nós deveríamos chorar pelas pessoas que não entendem, sabia? Esses dias o que eu trago no meu coração é isso. Como Jesus, é difícil demais, Deus. As pessoas não entendem. São pessoas que são apegadas em si mesmas. São pessoas que não têm aquela vontade própria de dizer: eu quero Deus, eu desejo Deus, eu quero amanhecer com Deus, eu quero ir dormir com Deus, eu quero acordar todos os dias e ter Ele do meu lado, eu quero falar dele a todo instante.
eu quero ouvir a voz dele, eu quero partilhar dele, eu quero falar dele para as pessoas. Cara, é difícil quando você anda num lugar onde as pessoas, é difícil você andar no meio de uma geração que é carnal, cara. É difícil você falar para as pessoas, eu tenho sede, eu tenho uma vontade. E às vezes quando a minha carne quer, quando a minha alma quer se incitar, eu ponho ela no lugar, eu digo, não, eu vou, é Jesus. Então eu vou para o louvor, eu vou para a adoração. Meus pensamentos, eu tenho que quebrar meus pensamentos muitas vezes, porque a maior batalha está aqui, ó, na sua mente. Então eu tenho que pensar em outra coisa rapidamente, para que eu não dê crédito para aquela carnalidade que está fluindo aqui na minha mente. O gigante não está para o lado de fora, o gigante está dentro de nós, irmãos. Aí eu falo assim que eu estou sendo perseguido porque eu sou crente. Nada. Nós deveríamos perseguir, nós deveríamos todos os dias falar para Deus as nossas mazelas, falar para Deus as nossas mazelas e buscar perseguir aquilo que Deus nos falou a respeito do Evangelho. Porque o quanto me custa é o quanto me vale. Se aquilo que eu faço para Deus não me custa nada. Irmãos, a gente só vê passagens do Evangelho de pessoas que fizeram coisas radicais, de pessoas que se decidiram e fizeram coisas ao extremo, andaram no extremo com Deus, e nós não temos coragem de andar no extremo com Deus. Nós muitas vezes não temos coragem de andar na corda bamba com Deus. Agora eu vou te falar uma coisa, não tem um homem, não tem uma mulher que andou na corda bamba com Deus que não foi abençoado. Eles gostavam de sofrer por causa de Jesus, e nós queremos ser abençoados por causa de Jesus. Os apóstolos sofriam e se alegravam pelo sofrimento, e nós queremos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus sem sofrimento, sem dor. Nós temos que ampliar nossa visão a respeito do Evangelho. Eu não posso só olhar para mim e dizer que está bom. Se as pessoas elas não estão sendo tocadas ainda, irmãos, se elas não estão sendo alcançadas, porque tem alguma coisa ainda errada em nós. Se as pessoas não me veem uma pessoa mais empolgada, mais convicta, se elas não conseguem enxergar isso em mim, tem alguma coisa errada. Eu preciso todos os dias pedir para Deus, Deus me mostra onde eu estou errando. Então usa de alguém para falar onde eu estou errando, porque eu estou errando. Se as pessoas não estão vendo que a semente do reino que está em mim, ela está fluindo, as pessoas não estão enxergando, as pessoas não estão vendo Cristo em mim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Como elas me veem? Por que você acha que Jesus se preocupava tanto em perguntar: o que estão falando de mim? E aí, gente, o que o pessoal está falando lá? Quem que eu sou para eles? Ó, Jesus, uns falam que o senhor é profeta, outros falam que o senhor é Elias, Jeremias, um fala que o senhor é o capeta. Porque todo mundo pode ter uma revelação na carne. E na carne não é revelação, né? Por isso que quando Pedro se levantou e falou assim: eu sei quem que isso é. Aí sabe o que Pedro falou? Cristo. Não falou Cristo? Tu és o Cristo, o Filho de Deus? Quando você acha que Jesus ele soube que era uma revelação do Pai? Por que Jesus falou?
não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Você sabe como Jesus sabia que aquilo vinha de Deus? Era uma revelação de Deus? Porque se ele falasse só o Cristo, não era o suficiente. Então ele falou o quê? O Cristo, o Filho do Deus. Agora eu te pergunto, os judeus acreditavam que Deus era trino, que era Pai, Filho e Espírito Santo? Por que você acha então que Jesus falou assim, não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai? Porque tu és o Cristo, olha o Pedro falando, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele exato momento aí Jesus falou assim, não foi nem a carne nem o sangue, mas foi o meu Pai que te revelou. Porque se ele falasse só que foi o Cristo, ainda não era tudo, mas como ele falou que era o Filho do Deus vivo, meu Pai te revelou isso aí. Eles não tinham o Espírito Santo para ser convencido, então só podia ter sido uma revelação do Pai mesmo. Então, irmãos, se o que nós estamos carregando não está fluindo, as pessoas, não é só sorriso, não é só a pessoa chegar, você dá aquele belo sorrisão de orelha a orelha, sou crente. Palavras sem entendimento só causa confusão. Porque uma coisa eu tenho aprendido com Deus, eu posso ensinar o que eu sei, mas eu só multiplico o que eu sou. Eu ensino o que eu sei, mas eu só multiplico aquilo que eu sou. Então, se eu não sou uma pessoa convertida, automaticamente não vai multiplicar ninguém que é convertido, cara. Se eu não sou uma pessoa generosa, eu não adianta. Mas pastor, eu falo para eles lá em casa. Fala, mas você está sendo generosa? Porque o filho faz o que vê o pai fazendo. Não, mas todo mundo que chega perto de mim, eu falo do evangelho. Eu falo. Mas você está procurando, lutando para viver o evangelho? Porque se você não estiver lutando para viver o evangelho, não adianta, que eles só vão aprender, mas eles não vão se converter àquilo que você está falando. Porque não tem autoridade. Quando eu só falo o que eu sei e não procuro viver o que eu estou sabendo, eu não tenho autoridade para falar. Eu posso falar, mas não tenho autoridade. Por isso que os judeus, eles falavam assim, Jesus pregava manso, mas com autoridade, porque ele lutava para viver. Eu preciso todos os dias lutar para viver as vontades de Deus, todo dia, pois é aquele dia que eu não quero. E é nas pequenas coisas, irmãos, é nas pequenas coisas. Eu lembro quando eu comecei no evangelho, foi nas pequenas coisas. Sabe o que eu fazia? Eu não queria pregar, até porque eu não sabia pregar. E até hoje ainda estou aprendendo, não sei. Eu não queria pregar para as pessoas. Eu queria falar para eles que tinha algo diferente em mim. Mas não adiantava só falar, eu tinha que demonstrar. E aí, começando na própria casa, eu fui nas pequenas atitudes. Sabe o que eu fazia? Eu era a pessoa que acordava mais cedo. Acordava mais cedo, preparava o café. E eu lembro que as pessoas em casa, o pessoal ficava impactado. Você fazendo isso? Hoje eu resolvi acordar cedo para... E limpava já a cozinha, deixava tudo limpo. As pequenas atitudes que demonstram quem está aqui dentro, não são as grandes. Lavava a louça, deixava a cozinha tudo um brinco. E na hora que em casa as pessoas acordavam, já via que tinha coisa tá diferente. O que aconteceu? Então eu não só acordava cedo para ir para a igreja, eu deixava limpo. E aí a minha mãe, as minhas irmãs, o pessoal de casa que se levantava, olhava, o café já em cima da mesa, o pão já foi comprado no mercado, o leite já estava ali, ninguém precisava me pedir nada.
Eu cresci aqui, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Eu chegava da igreja, não ficava resmungando pelas coisas que eles não fizeram. Sabe o que ia fazer? Eu ia fazer aquilo que eles não fizeram. Não varrer o quintal? Eu vou varrer o quintal. Eu não ficava brigando. Por que você não fez? Por que não fez? E aí nós estamos lutando para ser melhor, quando a gente não consegue ser melhor para os outros. E às vezes os outros estão dentro da própria casa, estão fora. O próximo não é aquele que está lá do outro lado do país. Não, tem que amar o próximo como a si mesmo. Ele já falou, o próximo é o que está do seu lado. Eu preciso perseguir isso. Eu preciso lutar, eu preciso ter convicção disso, eu preciso me esforçar para isso. Se você pegar as minhas primeiras Bíblias que eu tive, irmãos, você vai ver que lá tem marcas de lágrimas, tem marca de suor, tem muitas vezes eu dormi em cima da Bíblia, que eu queria aprender, cara. Eu quero ler, eu quero aprender, eu quero comer isso aqui. Hoje nós perdemos isso. Hoje não ansiamos mais para aprender a Bíblia, para ler. Acordamos de qualquer jeito e dormimos de qualquer jeito. E aí depois dizemos que queremos converter o mundo, que vamos mudar a terra. Por quê? Não temos a coragem de, nas pequenas coisas. São pequenas, a gente pensa muito, irmãos, e fazemos muito pouco. Pensamos muito e agimos muito pouco. A humildade precede a honra. Aí não agimos em humildade e não temos honra. Não agimos em humildade e não temos honra. A humildade precede a honra. Está na hora da gente pegar essa palavra aqui e comer essa palavra e dizer: Jesus, eu preciso perseguir isso todos os dias. A minha luta é contra mim mesmo. Evangelho, palavra. Eu preciso entender isso. Eu preciso, quando eu não quero, aí que eu tenho que fazer. É fácil você fazer quando todo mundo está te olhando. É fácil você ler a Bíblia quando você sabe que as pessoas estão para chegar na sua casa. Então você dá de crente, vai lá e pega a Bíblia. O que você está fazendo, irmão? É na Bíblia. É fácil. Mas você acha que Deus não está vendo? O que você está fazendo aí, irmão? Eu estou lendo a Bíblia. Não lendo nada. Está lendo nada. Está disfarçando. Está lendo nada. Eu já sabia que estava chegando, então já abriu a Bíblia. Estou lendo a Bíblia. E outro, não adianta ficar pegando versículos saltados na Bíblia. Isso aqui não é loteria não, gente. Não adianta você ficar pegando versículos saltados, dizendo aqui, ó, olha o que Deus me mostrou. Ah, é? Me mostra para mim. Aonde está o contexto desse capítulo aí? O que diz o texto? O que diz o contexto? Na verdade, nós pegamos um versículo e criamos um pretexto para não fazer a vontade de Deus. A gente não lê o contexto e criamos um pretexto para não fazer a vontade de Deus. É o que muitos hoje estão fazendo. Pega um versículo isolado, cria um pretexto e não lê o contexto. Só o que convém. Aí nós usamos um pretexto para não ser mais radical, para não ser mais doido. Por isso que a nossa adoração ainda é xoxa. Eu não choro, eu não desmaio, eu não grito, eu não berro. Por quê? Por quê? Para quê? Não precisa. Mas quando você olha lá Ana, quando você olha lá no tempo de Ana, que Eli entrou lá, sacerdote Eli entrou lá. Estou terminando, irmãos. Sacerdote Eli entrou lá, ele viu uma mulher que estava praticamente
embriagada. Foi isso, a primeira visão que ele teve dela foi isso. Tu estás embriagada, mulher. Ela, não, Senhor, eu só estou derramando a minha alma. Você já pensou as pessoas entrar aqui, as pessoas confundir, será que aqui que é o boteco ou o boteco é ali? Estão mais bêbados do que lá? Mas nós estamos muito normal. E quando fazemos, muitas vezes fazemos para ver se o pastor está olhando. O pastor está olhando o que eu estou fazendo? Será que o irmão está olhando o que eu estou fazendo? Eu não tenho iniciativa própria. Eu não uso aquelas palavras de Jeremias 23, 9. Não é 9, 23 não. É o contrário. É 23, 9 que vai dizer: por causa da tua palavra e por causa da tua santidade, sou como um homem embriagado, tomado pelo vinho. Como que as pessoas vão ver a gente mudando se nós mesmos não temos atitudes? Pensa, irmãos, é só a gente raciocinar um pouco. Raciocinar faz parte do ser humano. Raciocinar um pouco. Como que eu quero convencer o mundo de algo que nem eu mesmo fui convencido? Como dizia Francisco, se a minha vida não fala, não são as minhas palavras que vão mudar. Se com a minha vida eu não falo, não são. Então, o que eu entendo? Se eu tenho que perseguir isso, se isso trouxe transformação, porque não adianta eu querer transformar o mundo se eu não sou uma pessoa transformada. Se isso não trouxe transformação na minha vida, esquece que não vai levar. Pode falar o que você quiser, você pode ser batizado, pode ser isso, pode ter lido a Bíblia inteira, mas se isso não mudou a sua mentalidade, não te causou uma metanoia, então você que era tímido, agora você já entendeu, eu não tenho mais espírito de timidez, porque ele não me deu. Mas eu ainda assim, sente, então expulsa esse capeta, expulsa essa desgraça que isso não vem de Deus. Mas eu mentia, então agora, quando vinha a vontade de mentir, você já sabe que é o capeta que vai falar na sua boca, porque João 8,44 fala que quem mente é filho do diabo. Aí quando o pastor fala assim, esse é o capeta, eu passo, está lá em João 8,44, quem mente é filho do diabo. E aí a gente fica ofendido. Sabe uma coisa que eu fico olhando, irmãos? Que tudo aquilo que eu prego não serve para o outro, serve para mim mesmo. Tudo aquilo que eu aprendo não serve para os outros, serve para mim. Começa a pensar naquilo tudo que você ouve. Começa a pensar naquilo tudo que você fala. Você vai ver se não serve uma coisa para você. Então quer dizer que se tem alguma coisa ainda que está me ofendendo, significa que eu não estou morto e que Deus quer revelar o meu coração. Ele permite que alguém te ofende ou que uma situação ofende você para revelar o seu coração. E quando você vai ver que você estava livre daquilo, vai ver que você não estava, só precisava de uma ofensa. Ele ofende a sua mente para revelar quem você é aqui, ó. Porque a religião, ela quer colocar uma capa na gente. Você sabia disso? A religião quer colocar uma capa. Desde a época de, para a gente encerrar agora, desde a época de Adão, a religião entrou ali, ó, no Éden. Você sabia disso, que a religião entrou no Éden? A religião quer colocar uma capa na gente. Lembra que quando Adão pecou, todo dia ele conversava com Deus. No dia que ele pecou, o que aconteceu? Deus veio e procurou. Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Aí Adão vai e faz o quê? Se esconde
E ele fala o que para Deus? Fiquei com medo, porque eu estou nu. Aí Deus pergunta o quê? Mas quem te falou que tu estás nu? A religião sempre coloca uma capa em você. Quem te falou? A religião quer fazer coisas em nós que nós não somos. Quer nos formar pessoas que não somos. Não vivemos uma vida transparente. Somos falsos muitas vezes conosco mesmos. Nos enganamos e queremos enganar os outros. Viver a vida com Deus, irmão, não é fácil. Perseguir, vai ser perseguido e sereis e perseguirá também isso. Não vai só ser perseguido, você também vai ter que perseguir isso. Mas quem te falou que estava nu? Percebe que a religião quer colocar uma capa. Ele quer mostrar para você que você é santo, você não é santa coisa nenhuma. Que você é bom e você não é bom coisa nenhuma. Por isso que Jesus não se deixou ser chamado de bom. Quando o jovem rico foi lá, ele falou assim: não, quem te disse que eu sou bom? Bom é só o meu Pai que estás no céu. Porque estar bom para Deus não é quando começa, não é começar bem, mas é terminar bem. A lógica de Deus, uma coisa esteja boa, é quando termina, não é quando começa. Então, mais do que ter começado, você não pode permitir. Mais do que ter começado bem, você não pode permitir que termine mal. Tem que terminar bem. Amém? Vamos ficar de pé então para nós encerrarmos em nome de Jesus. Você que vai ofertar ou dizimar, faça isso nessa noite. E vamos orar para que Deus nos dê a graça de vivermos essa vida. Que nós possamos perseguir aquilo que Deus confiou para nós. Aquilo que é nosso em Deus. Oh Pai, em nome de Jesus. E nessa noite, Senhor, sela Espírito Santo na nossa mente. Sela Espírito Santo no nosso coração, essa convicção. Aleluia. Para que nós lutemos, para que nós lutamos todos os dias, Senhor. Para que nós sejamos convictos que precisamos perseguir isso todos os dias com a nossa força. Se esforçando a cada dia mais, Senhor. Com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a perseguir essa verdade do Evangelho, a viver essa palavra num todo, Senhor. É o que nós desejamos nessa noite, a vivenciar essa palavra, meu Deus. Que sejamos perseverantes, que sejamos, Senhor, permanente na sua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe.